Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e também África. Sejam bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, às 20 horas, nas segundas-feiras. Lives para quem busca crescimento profissional. Como vocês viram aí no clipe, estamos iniciando hoje, dia 1º de agosto, às 20 horas, horário de Brasília, o nosso circuito de lives que vai até o dia 22 de agosto, falando sobre justamente a qualidade na indústria, com vários tópicos. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Fizemos questão de fazer uma seleção muito boa, tanto dos temas como também dos nossos convidados. Então, a gente agradece, como sempre, a sua participação, principalmente aquelas pessoas que compartilham a divulgação dessa live com a sua rede de relacionamento e também com as pessoas que, além de buscar crescimento profissional, estão, quem sabe, buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Essas lives também você tem direito a certificado, caso você tenha se inscrito pelo Simpla. E caso você não tenha feito essa inscrição e deseja o certificado, vocês têm até 21 horas e 40 minutos dessa segunda-feira, dia 8, para fazer a sua inscrição. Tá legal? Nós contamos para fazer esse circuito de lives com o apoio da Academia Brasileira da Qualidade, que junto comigo fez a concepção de todos esses circuitos. Também tivemos a honra, como vocês viram na live passada, de contar com o apoio da Fundação Nacional da Qualidade. E agora, recentemente, também estamos recebendo o apoio do FestQuali, que vai realizar em novembro o maior evento sobre qualidade aqui no Brasil. E, como sempre, nós temos a parceria com a Qualimark Editora, a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, que sempre está aqui nos presenteando, principalmente vocês da nossa audiência, com livros, principalmente livros best-seller. No caso de hoje, 3 livros, 3 exemplares desse livro chamado Anos 90, a década da qualidade no Brasil, que fui eu que escrevi esse livro fazendo uma grande pesquisa sobre protagonistas, lições e instituições que fizeram daquela década 90 o ápice do movimento da qualidade aqui no Brasil, um livro histórico, e nós vamos sortear, portanto, 3 exemplares desse livro. E vamos sortear outro livro de minha autoria, chamado A Certificação 5S, que é um best-seller também, que mostra como você formar a cultura do 5S na empresa. É um livro de 400 páginas, que você vai receber, se necessário, aí depende de você, com a dedicatória. Nessa live de hoje, nós vamos sortear também um curso de 5S ou de TPM, você vai escolher qual, da sua prioridade, é um curso à distância que também dá direito a certificado. É claro que para você receber o certificado, você vai ter que ser aprovado no respectivo curso. E eu tenho também a honra de receber, assim, aqui sempre nos inícios do nosso circuito, a participação do presidente da Academia Brasileira da Qualidade, o Eduardo Guaranha. Boa noite, Guaranha, tudo bem? Boa noite, Haroldo. Sim, tudo bem. Graças a Deus. Agradecer, viu, Guaranha, como sempre, a sua parceria, não é? A Academia Brasileira da Qualidade, representada por você, a própria concepção desse circuito de lives, e parabenizar você na sua vida pessoal, porque você recebeu mais uma netinha. Uma netinha. Aí, te dando essa alegria aí na sua casa, então, parabéns, que Deus abençoe. Muito obrigado, uma guriazinha muito bonita, muito bonitinha. Imagino. Guaranha, então estamos aí com o circuito novo, aquele que a gente desenhou no início do ano, e chegou o momento da gente falar sobre a qualidade na indústria. Então, eu gostaria que você fizesse a abertura oficial do circuito. Por favor, Guaranha. Tá bem, obrigado, Haroldo. Pois é, essa questão das parcerias com o Haroldo, ela já vem desde o ano passado. Só que o ano passado ela envolvia lives isoladas dentro de um conceito de conteúdo, qualidade e gestão. Aí, ao final do ano, uma conversa, o Haroldo sugeriu o conceito de circuitos. Né? Circuitos, parece até coisa de engenheiro eletricista, né? Mas não é. Mas, de qualquer forma, ele circuito no sentido de que o conjunto das lives passa uma ideia. Então, foram vários circuitos já, eu tenho para mim, eu acho que pelo menos 6. E agora é a qualidade na indústria, né? Experiências e aprendizados com 4 lives isoladas, uma individualmente em relação à outra. A primeira, nosso amigo Márcio Migues, colega da ABQ, assim como o Haroldo, né? O Márcio Migues é colega especialista em qualidade na indústria automotiva, uma pessoa que conhece, como se diz assim na gíria, conhece tudo, né? E vai falar para nós sobre exatamente a gestão da qualidade nessa indústria. Depois a gente tem o Lean e a gestão da qualidade, pelo Marcos Teixeira, eu não o conheço, mas certamente é um tema interessante, porque o Lean é uma tradução mais
enxuta, vamos dizer assim, da qualidade da indústria automotiva ou na manufatura japonesa, copiada depois pelos americanos. O impacto da indústria, da qualidade, o impacto da indústria 4.0 na qualidade. Esse é um assunto que nós também na ABQ temos discutido. O Nigel coordena um grupo de trabalho pela ISO, e para colocar mais claro o que muda na qualidade quando da adoção dos conceitos da indústria 4.0. Deve ser... Ainda estamos no começo da conversa, né? E, por último, o 5S como base para sistema de gestão, pelo Maurício. Eu até imaginei que o 5S, o entrevistador, deveria ser o entrevistado, né? Porque o 5S é a especialidade do nosso amigo aqui, o Haroldo. É que o Maurício vai mostrar um case, né? O Maurício vai mostrar um case de sucesso. Eu vi que vai mostrar um case, mas o Haroldo deve ter vários cases. Enfim, eu queria agradecer mais uma vez o Haroldo. Antes mesmo de ser acadêmico, ele já tinha sugerido isso para nós na ABQ, foi um sucesso. Nós também temos as nossas lives na ABQ, faremos a 27ª live, e eu posso dizer para vocês que, com certeza, talvez no curto espaço de tempo, às vezes as pessoas se sintam assim, puxa, mais uma live, mais isso, mais aquilo, mas quando tem um tempinho, assim, dizer assim, eu vou dar uma revisita àquela live, eu já fiz isso. E aí tu diz, mas que coisa, aí bota mais uma vez, repete, e talvez naquele momento da tua vida profissional, pessoal, aquela live, naquele momento, ela pode te ajudar num insight, e tu diz assim, puxa, parece até que foi uma indicação dizer, escuta ela de novo. Mas, enfim, eu não vou fazer aqui a minha live com o Haroldo, que eu já fiz, tive a satisfação. Eu queria agradecer mais uma vez, Haroldo, a tua predisposição e dedicação a isso. Ok, Guaranha. O Migues, você sabe, mora em Santos, né? Quem mora em Santos gosta de curtir um pouco mais a praia, principalmente num lugar maravilhoso que é Santos, uma das 10 melhores cidades do Brasil para se viver, né? Santos. Então vamos ver se o Márcio já chegou da praia, né? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Já chegou da praia? Estou pertinho aqui, estou a 50 metros. De noite. Olha aí, não falei, Migues? Então, Guaranha, se não fosse o Migues, nós não estaríamos aqui hoje na Academia Brasileira da Qualidade, não é? Porque o Migues foi um dos fundadores, né, da academia. Então, graças a ele, nós estamos aqui fazendo parte dessa honrada academia. Exatamente. Tem fotografias no nosso site mostrando esse início, né, voluntarioso, como se diz, né? Eu entrei depois, eu sou o 12º na relação, então eu entrei logo depois dos fundadores. Mas sempre homenageamos bem aqueles que criaram e fizeram com que hoje a gente está no estágio que está 12 anos depois, né? Muito bem, viu, Guaranha? Eu agradeço a sua participação, fazendo sempre a abertura aqui do nosso circuito de lives, a nossa parceria com a ABQ nessas lives que eu faço todas as segundas-feiras, 20 horas, e convido para você ficar aí acompanhando uma aula, mais uma vez, do Márcio Migues, sempre que o Migues se apresenta, né? Além de uma forte memória que ele traz para a gente, o movimento da qualidade, desde a década de 70, é sempre uma aula que o Márcio Migues dá pela experiência fantástica que ele tem na indústria automotiva. Toda a sua vida viveu lá, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, eu convido você, Guaranha, para se juntar à nossa honrada audiência e acompanhar mais uma aula aí que o Migues vai dar para a gente. Tá certo. E lembrando que o Migues é um dos poucos que vivenciou, de fato, um relacionamento pessoal com o Ishikawa, né? E o Demi, né? O Ishikawa e o Demi, né? Várias, assim, de realmente, não é assim, ler o livro e dizer que, cara, que tu leu no livro, né? Ele vivenciou pelo aprendizado tete a tete com o grande mestre da qualidade, né? Para mim, o maior de todos, que é o Demi, né? Com certeza. Tá bem, então. É isso, o convite está aberto aí. Tá Mais certo. uma vez, obrigado aí pela sua participação e pela parceria, Guaranha. Uma boa noite para você. Tá certo. Boa noite e sucesso a vocês todos. E a nós também. Valeu. Migues, primeiro agradecer a sua participação aqui, Migues. É uma honra muito grande, né? Eu não conhecia você pessoalmente até chegar no mundo da Academia Brasileira da Qualidade, mas já conheci o seu nome, porque, inclusive, eu entrei na qualidade através do CCQ em 85, na Clabin de Pernambuco. Eu sou de João Pessoa, né? Aliás, eu sou do interior da Paraíba, mas fui para João Pessoa com 12 anos.
E lá já se falava do CCQ da Volkswagen. Então, tive a honra depois de conhecer você e o próprio D'Artagnan. Então, sem perceber, você fez uma diferença na minha vida através dos próprios cases do CCQ na Volkswagen. Então, obrigado aqui por você estar presente. Obrigado, que é isso. Isso fez parte de um passado longínquo, né? Sim. Então, Haroldo, posso começar, não? Não, eu vou já antecipar para a nossa audiência, além de agradecer, dizer Claro. que eu fiz uma entrevista muito bacana com você, não é, amigos? Porque não caberia aqui numa live de 50 minutos resumir, compactar sobre toda a sua história no mundo da qualidade. É uma história emocionante, é uma história inspiradora. E eu estou colocando aqui no chat o link dessa live que eu fiz com você, dessa gravação que passou lá no canal da Academia Brasileira da Qualidade. Então, eu convido desde já para as pessoas que quiserem conhecer o Migues, até para poder se inspirar numa vida muito bem sucedida, né, sua, tanto como executivo, como também como facilitador e disseminador da área da qualidade, né, desse tema da qualidade. Então, já vou colocar aqui para a gente dar, evidentemente, a nossa live uma ênfase muito mais para o presente e para o futuro, né? Porque eu sempre digo que o passado ele é muito bom para ele servir de base para a gente se projetar para o presente e para o futuro. Então, desde já eu antecipo que eu estou colocando aqui no link a gravação que eu fiz com você contando toda a sua história. E eu queria justamente que você resumisse aí, talvez em 3, 4, 5 minutos, justamente a sua experiência na área de gestão da qualidade na indústria automotiva, amigas. Até para a gente poder depois colocar as perguntas minhas e as perguntas da audiência. Por favor. Bom, boa noite a todos. É um prazer novamente estar fazendo uma live aqui pela BCQ, desculpe, a BCQ eu também já pertenci. E também, Haroldo, que você tem dado uma força muito grande na BQ, na academia, e ao Guaranha, o nosso presidente, que é bastante querido e muito participativo e bastante atuante. Muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de conversar aqui com... E tenho muitos amigos aí que eu já vi aqui no chat que estão aqui. Boa noite a todos, especialmente aqueles que eu já trabalhei junto, em especial. Não posso citar o nome de todos, porque tem vários aí. Mas então, gente, é assim não. Se eu for resumir em 3 minutos, né? Eu tenho uma carreira toda dentro de montadora, 40 anos dentro de montadora, sempre na área de qualidade, mas com a vantagem de que eu vivi todos os processos. Eu mexi com projetos, mexi com fornecedores, mexi com produção, qualidade de produção, fui gerente de qualidade de fábrica, quer dizer, ou seja, eu tive uma carreira muito forte, inclusive até centro de garantia, toda essa parte. Então, eu vivenciei tudo. E depois, então, isso na Volks com 33 anos, e depois eu fui para a Renault, já agora mais velho, já no fim, e tive lá uma carreira também muito interessante, né? Aprendendo uma empresa francesa, depois de viver 33 com alemães, ver o sistema francês, que é muito bom, que é muito interessante. Gostei muito da experiência, mas a idade chega, você está na hora de sair, né? Então, sim. Conclusão, tenho, além disso, uma carreira universitária, eu sempre prezei por isso, eu tenho 25 anos de ensino universitário, 10 na graduação e 15 numa pós-graduação, que eu tive o prazer, junto com mais um colega, bolar o programa, e a gente conduziu 15 anos, formamos 15 turmas, turmas em company, na Petrobras, na Siderúrgica e assim por diante. E a terceira etapa, né, terceira parte, que vamos dizer assim, meu trabalho voluntário, né, que no IKEA, fui um dos fundadores do IKEA, Instituto da Qualidade Automotiva, né, eu fiquei lá uma boa parte, sempre na diretoria, foram 20 anos, dos quais 16 anos eu tive na presidência, fui eleito presidente, lá eleito. Então, essa é a minha carreira rápida, né, que eu tenho, né, muitas palestras no exterior, no Brasil, congressos e tal. Eu sempre tive uma atividade muito grande, eu sempre trabalhei todos os 3 períodos, por isso que eu nunca, não sei, às vezes, que é um artista de televisão, não sei nada, eu só sei as coisas da qualidade, as coisas do mundo empresarial. É isso. Nossa, muito bem, muito bom resumo. Eu mostrei aí, de qualquer maneira, uma sinopse curricular sua. Também era impossível colocar aqui toda a sua experiência, né? A gente fez uma entrevista com você de 1 hora e pouco, e é muito comum também depois a gente lembrar que a gente não falou alguma coisa importante, né? E então, realmente, se eu fosse você, inclusive, o
Nosso amigo Cláudio D'Artagnan escreveu um livro sobre a sua vida profissional, a vida profissional dele, muito inspiradora também, que eu tenho aqui comigo, que eu gosto, sou fã do D'Artagnan, quem não é, não é? E você poderia, Márcio, pela sua bagagem, pelos detalhes que você vivenciou e que você protagonizou também, você poderia também, com certeza, escrever um livro inspirador sobre a sua vida profissional. Seguramente vai ser um livro muito útil, não somente para a gente saber o que você fez, mas também para a gente se inspirar em todo o trabalho que você fez. E eu gostaria, já você atuou toda a sua vida profissional na indústria automotiva, né? Inclusive teve até a sua própria concessionária, então você esteve lá na ponta, prestando um serviço ao cliente, o usuário do produto. E eu queria que você falasse aí, nas últimas 2 décadas, que você falasse as principais evoluções que aconteceu, tanto na indústria automotiva como no próprio veículo, o próprio automóvel. Queria que você fizesse um resumo dessas 2 últimas décadas. Eu vou conceituar um pouquinho a questão de qualidade, mas só que você falou da concessionária, realmente 40 anos de montadora e 3 ou 4 de uma concessionária que eu tive. E a grande chance que, quando você está na montadora, você fala, é o cliente, você vê o resultado da pesquisa, eu escuto a pesquisa, o cliente falando. Quando você é dono de uma concessionária, você tem na tua frente. Verdade. A reclamação é online, é direta, né? Quer dizer, é o que a gente chama a hora da verdade, né? No mundo do serviço. É a hora da verdade, né? Eu trabalhei muito com a rede. O Kleber Nóbrega, que é especialista em serviço, né? Está aqui presente, nos honrando na nossa live, e ele sabe muito bem esse termo muito comum na área de serviço, que é o momento da verdade, né? Eu tenho a impressão que nesses 4 anos, 5 anos, eu aprendi na concessionária, acho que valeu 10 da montadora. Muito interessante, uma experiência muito legal. Bom, eu posso começar, então, Sim, inclusive já que eu falei do Kleber, ele coloca justamente isso. O que seria da qualidade no mundo se não fosse a contribuição da indústria automobilística? As principais ferramentas que a gente conhece hoje da qualidade nasceram lá, não é? Kleber, verdade, né? Verdade nasceu na área automotiva. Se a gente pegar, e no Brasil também, isso foi no mundo, né? No mundo, pega aí os grandes sistemas, sistema Toyota de produção, todas as implantações de Greenbelt, de Six Sigma, foram experimentos que nasceram na indústria automobilística, uma montadora aqui, uma lá, ou às vezes em fornecedores da indústria automotiva. Isso é uma grande verdade. A gente testou modelos, por exemplo, nós testamos, por exemplo, uma ocasião, fizemos um case para descobrir um grande problema que nós tivemos, usamos a metodologia Taguchi, né? Até com assessoria do nosso saudoso Melvin Simbalista, né? Tivemos, vamos dizer assim, em 6 empresas tinha um problema, fornecedores, a montadora e 5, para saber da onde que vinha o problema. Usamos Taguchi e fomos muito bem-sucedidos. Quer dizer, eu participei de algumas inovações, experiências inusitadas, né? O próprio CCQ, né? Foi uma coisa interessantíssima, né? A qualidade feita bottom-up, né? De baixo para cima, né? Depois vem a normalização, né? Vem de cima para baixo, né? E isso tudo hoje funciona. Tem outros nomes, tudo, mas funciona. Esse legado do passado, ele ficou, quer queira ou quer não, ele ficou arraigado, ficou entranhado no nosso sangue, no nosso coração. Falar um pouquinho de qualidade automotiva, né, que é o nosso centro aqui, eu queria conceituar um pouquinho a qualidade na área automotiva, né, rapidamente. Né? Nós temos a qualidade de projeto de um automóvel, que é ela que define a faixa até de preço que ele vai atuar, mas a faixa de qualidade ou a faixa de cliente que ele vai atender. Né? Ou seja, aí eu defino a qualidade desse projeto e eu defino também quanto eu vou gastar, quanto eu vou investir nisso. Aí eu tenho a qualidade de conformidade ou conformação, né? Que é tudo que são os processos que fazem parte para você produzir o automóvel. Desde os fornecedores, desde a matéria-prima, são os processos que você tem. E aí sim, aí a gente tem muita experiência, a indústria automobilística, muita experiência, inclusive ensinando até, ou passando para os fornecedores. Eu me lembro, em 74, a Volkswagen já dava curso de controle estatístico de qualidade e algumas questões para tentar melhorar a performance do processo. 74. Eu fui um dos instrutores desse curso para os fornecedores. Depois a gente ia visitar o fornecedor e aí ficava apertando ele. Olha,
você não quer pôr uma carta de controle, é fácil de fazer, vamos estabilizar o processo. Quer dizer, é um trabalho de formiga que foi feito. E hoje continua sendo feito. Hoje, claro, com um pouco mais de sofisticação, que tem processos que já trabalham, os próprios fornecedores hoje, o que é qualidade. Na época, eles pegavam o desenho, que a gente chamava, né? E faziam a peça, né? E mandavam uma amostra. Aí a montadora dizia, tá bom ou não tá bom. Hoje não, o sistemista, ele desenvolve uma solução. Ele é um parceiro da montadora, ele desenvolve uma solução, um ar-condicionado, alguma coisa. Quer dizer, antes era a montadora que fazia tudo. Eu sou do tempo que a Volkswagen fabricava banco. Era verticalizado, né? 800 pessoas, né? 800 meninas. Né? E a gente não podia ir lá, né? Porque os garotões não podiam ir lá. Então, interessantíssimo, né? Quer dizer, um troço verticalizado, né? Mas hoje não, hoje você tem os sistemistas que são especializados, eles projetam, eles fazem tudo para a montadora. Então, a montadora mudou muito. E com isso, hoje, quando você fala na qualidade de um veículo, né, na qualidade de projeto, o que vale aí é o DNA da montadora. Então, tem aquela montadora que, por exemplo, não, meu negócio é motor, né? Andando na frente sempre com motor. Eu lembro muito bem na Volkswagen que a gente, às vezes, eu estive na área de motores, fomos várias vezes chamados pela diretoria e dizer, escuta, o concorrente está andando mais do que a gente, segundo a revista 4 Rodas. Quantos meses vocês precisam para fazer igual? Aí um olhava para o outro lá na frente, 8 meses. Aí o presidente falava assim, eu conheço gente que faz por 4. É bem assim, você tem que aceitar o prazo. Essa foi realmente, isso aconteceu na área de motores, né? Eu falo com orgulho porque é interessante. Depois nós fizemos em 4 o que ele queria, né? É assim, porque a equipe de engenharia da Volkswagen é magnífica, é sensacional, né? Bom, então, o que eu quero dizer, aí nós temos a outra qualidade, que é a terceira, que é a qualidade de preservação dessa qualidade, tudo que foi feito. Como é que eu vou preservar a qualidade? Porque que é justamente o que acontece na rede, no campo. Eu tenho que preservar o carro, eu tenho que tornar o carro, eu tenho que manter peças originais nele, eu tenho que manter métodos de reparação adequados no carro, eu tenho que deixar o cliente sendo instruído de como utilizar melhor e como ele, às vezes, usufruir melhor do carro. Muita gente, por exemplo, no Brasil, não sabe, reclama que o ar-condicionado não gela, por exemplo, a má qualidade do ar-condicionado. Às vezes, claro, tem ar-condicionados que são mais críticos, ou seja, o DNA dele foi mais crítico na hora da qualidade de projeto dele. Mas se você ensina o cliente, olha, liga o recirculador, e abre os vidros traseiros, você tira rapidamente, você faz o ar-condicionado, depois aí você desliga, você torna o habitat do carro. Então, a gente trabalhou muito com isso, né? Eu trabalhei com isso bastante na Volkswagen e na Renault também, né? Ou seja, de levar para o concessionário as criticidades que o cliente reclama em pesquisa, você torna isso uma vantagem. É porque ele reclama porque ele, às vezes, não sabe usar o produto. Então, um assunto de qualidade pode ser resolvido com comunicação, com explicação. Comunicação, não é comunicação. E nem sempre, às vezes, a gente fazia na entrega técnica, né? Agora isso, né, Márcio? Você vivenciou na pele, porque você trabalhou nas duas pontas, você trabalhou tanto na fabricação quanto também na ponta, junto com o cliente nas concessionárias. As engenharias das empresas, aí não só no ramo automotivo, né? Devia estar mais próximo do cliente final, e isso normalmente não acontece. O pessoal de engenharia fica muito ali fechado na sua área de engenharia nas empresas, e aí termina, o pessoal da concessionária não repassa esse tipo de situação, tanto em termos de projeto, como em termos até mesmo da própria comunicação para o cliente, e a engenharia faz o mundo dela que está muito, às vezes, afastado da realidade, da linguagem do cliente. Eu me lembro até que você contou uma história interessante, quando você participou do projeto de um dos automóveis da Volkswagen na Alemanha, em que você mostrou uma realidade aqui diferente do Brasil com relação à falta de disciplina nossa para cumprir as regras, as leis do trânsito, e o pessoal lá não acreditava, porque tinha uma foto que você mostrou lá para os alemães, um quebra-mola próximo de uma placa que limitava uma velocidade. Exatamente. Né? Então, é um fato assim que, se a engenharia não estiver muito próxima do cliente, ela termina projetando um produto muito longe da necessidade ou da linguagem do próprio cliente. Isso daí foi totalmente verdade, né?
no início do projeto, de todos os grupos, né, grupo de compras e tal, todas as áreas estavam na Alemanha para trabalhar junto. Esse projeto que foi feito junto. Nós temos projetos de automóveis que são feitos no Brasil, né? E tem projetos que são feitos com a matriz e projetos que são feitos com as matrizes e vêm para o Brasil e são reengenheirados ou são adaptados. Dificilmente acho que hoje eu tenho uma montadora que não toca alguma coisa, ela vai fazer como está no Japão, ou na Coreia, ou da onde ele vem o carro, que não faça uma adaptação para o Brasil. Ela pode não fazer aqui, porque talvez ela não tenha uma engenharia grande como as montadoras tradicionais, mas faz. Altura de solo, um monte de coisa. E, nesse momento, isso foi verdadeiro, Haroldo, eu contei para você, não posso esconder isso, porque é uma coisa muito interessante, a reação dos estrangeiros para a nossa cultura, para a nossa, e você precisa explicar para eles, senão eles não acreditam. Né? Poxa, mas ele falou, o chefe do projeto me interrompeu, ele falou assim, escuta, senhor, mas não tem a placa, por que tem que colocar no BAD? Eu falei, pois mas é assim. Né? Assim. Nós temos que vender carro para esse povo, não é? Eu não posso mudar essa realidade. Então, é muito interessante tudo isso, por isso que a gente pedia a altura do carro e ganhamos, no caso. Ganhamos 12 milímetros a mais, que já é o suficiente para não raspar. Só que você ganhar 12 milímetros no carro, você mexe tem muita engenharia, né? Pô, crash test é tudo, quer dizer, não é fácil. Aumenta um pouquinho, né? Não. Não é assim que funciona. Mas, de qualquer maneira, falando dessas 3 qualidades, projeto, conformidade e da preservação, que os americanos colocam isso como take care of the customer, né? Cuidar do cliente, né? Como cuida do bebê. Né? Então, esse me parece que fecha o que é qualidade. Porque, na verdade, hoje, antigamente, como é que era? O carro bom era considerado o carro durável. A geladeira boa também era aquela que durava. Quer dizer, eu não queria andar de Ford modelo T hoje. Tá certo? Durando até hoje. Ninguém quer. Então, ao longo do tempo, a gente começou, as montadoras fizeram produtos vamos dizer, superando as nossas expectativas e nos tornaram mais exigentes, né? Cada vez mais exigentes, exigindo uma outra coisa, né? A gente não tem a mesma exigência do passado, né? Outro dia eu fui dirigir um carro antigo, um Dodge Dart, um Dodge Charger RT, e dirigindo ele, eu percebi que ele não tem o espelho do lado direito. Era assim na época. Era assim, opa. Um carro de luxo, meu Deus, naquele tempo, era o sonho de consumo de qualquer rapazola, né? Isso eu dirigi agora e você vê como falta coisa incrível, né? Quer dizer, você já está acostumado com outro tipo de tecnologia, Então, qualidade é uma experiência de ter o produto. Muito bem. É muito mais do que dizer uma característica, adequação ao uso, tudo isso. Eu tenho que fazer com quem usa o produto, eu tenho que tornar um produto excitante. E que ele goste do produto ao longo do tempo. E que ele goste do produto para que ele troque por outro. Ou que ele troque da mesma linha, da mesma marca. Isso chama-se fidelidade. Fidelidade é a garantia que tem de ter uma boa qualidade. O Kleber, como trabalha com serviço, sabe disso. Qualquer restaurante que você vai tem que ter qualidade e você volta lá. Então, a compra de um veículo, a compra de um produto, está muito ligado à experiência da qualidade. E essa parte de rede, de assistência técnica, é muito importante. E essa parte por isso que o Kleber está fazendo uma pergunta bem com a cara dele, né? Como foi passar de fornecedor de concessionária para cliente de montadora? Quais os principais pontos de virada nessa sua dupla face aí? Uma hora você estava fabricando, outra hora estava na ponta com o cliente. É terrível. Bom, na verdade é o seguinte, a minha vocação não é para comércio, né? Eu não tenho comércio, não sei vender quase nada. Então, lá na concessionária, eu já me metia a vender, e às vezes no test drive com o pessoal. Eu ficava mesmo, era na oficina, lá que eu gostava. Na parte técnica, né? Lá que era a praia. Não, é porque também com dificuldades, né? Porque era montadora, importadora, né? Quer dizer, então, existe dificuldade de peças, existe dificuldades para vencer que você não tem numa rede autorizada, que a minha era autorizada, mas uma rede autorizada de uma Renault, de uma Ford, de uma Fiat, de uma Volkswagen, né? Não tem. É completamente diferente, né? Então, eu tive que superar algumas coisas, mas o trato com o cliente é o mesmo, ele está ali, é a mesma coisa. E a mesma coisa também da montadora grande. Então, existe muita gente que desiste de uma marca porque foi mal atendido na rede.
É isso a mesmo, montadora com faz de certeza. tudo. Os engenheiros fazem um negócio extremamente caprichado. Os processos estão todos sob controle. As 6 variabilidades do processo, que agora é 6, não é mais Sim, 4, como era antes, né? Então, sim, as 6 variabilidades sob controle, tentando deixar tudo sob controle, fazendo o carro o melhor possível, né? Melhor sim, aparência, melhor durabilidade, melhor performance. E sim, aí vem alguém e não trata bem do carro. Ou pior, às vezes dá uma informação sim, errada. Eu tenho sim, casos, inclusive, eu acompanhei pela própria função. Os recalls, eu tenho praticamente um dossiezinho, quase de 20, 30 anos, eu acompanho até hoje. Por que certo. teve um recall? Por que teve um recall? Né? É, Claro, o recall é uma questão de legislação, mas por sim, que teve um recall? E vocês acreditem que existe recall porque o concessionário informou errado. sim, Tem um pode caso acontecer típico isso que é mesmo. verdadeiro, não posso citar o montador, que o que acontece? O cliente acendeu a luz do freio, tá certo? Sim, Quando acende a luz do freio, o que você tem que fazer? Alguma coisa tem, vazamento, tal, tal, tal. Ele sim, correu, fez certinho o que o manual prevê. Vai no concessionário. Foi no concessionário, o concessionário falou para ele: o senhor fique tranquilo, o senhor tem um circuito duplo de freio. Duplo, mas não é redundante, é sim, só duplo. sim, Quando você tem o primeiro que as duas rodas param de funcionar, você tem duas ainda para frear, é o suficiente para você andar a 30 por hora e encostar o carro. E sim, esse cliente, coitado, o que aconteceu? Né? Ele sim, foi para frente e se acidentou. Né? é Então, verdade. bom, aí, ok. Então, isso Márcio, são situações verdadeiras que a certo, gente tem. Então, o mundo da qualidade, ele é sim, muito maior do que estabilizar um processo. Ele é muito sim, maior do que fazer um FEMEA de produto. FEMEA, sim, para quem não sabe, é um método criado na NASA, onde você coleta as sim, experiências que você teve com processos anteriores ou com produtos anteriores. Né? sim, É para ver o, fundamental você fazer o processo. o modo e efeito da falha. Tem que Agora, melhorar. Miguel, a gente, como sempre, a gente prioriza aí a nossa audiência, né? Que inclusive o objetivo nosso de fazer lives é justamente privilegiar a audiência. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a soltar as perguntas aqui à medida que elas Faça chegarem, favor. Vamos lá. e vou priorizar do nosso amigo Marromédio, que está lá na África, às 6 Quem? horas. O Marromédio? Marromédio está lá Opa! na África, Maiputo, né? Lá na África, com 6 horas a mais. Poxa, Então ele Marromédio. está lá quase, não é? Vai lá e vem cá, porque deve estar quase que dormindo. Então vamos colocar a pergunta aí do Marromédio, até para poder ele, quem sabe, descansar tranquilo. Márcio, o mundo entrando em recessão por conta da inflação alta no mundo inteiro, desaceleração da produção industrial e redução do ritmo pela China. Como você vê essa oportunidade no caso do mercado automotivo? Aqui para o Brasil é uma oportunidade boa? Ou você acha que isso aí demanda assim, um tempo para que haja um investimento e tenha realmente um mercado favorável para a gente vender veículo para o mundo inteiro? Marromédio, é uma pergunta complicada de responder rápido, né? Mas eu vou entrar no assunto, sim. Eu vejo para o Brasil, nós temos alguns handicaps, nós temos algumas vantagens sobre outros países. Uma das grandes vantagens que nós temos são as energias renováveis, né? E o automóvel movido à energia renovável, me parece que é nossa grande jogada. Sim, E são projetos que são dominados por nós, o produto, sim, e nós podemos também exportar algo, exportar esse tipo de produto, né? sim, Ou fazer com que os outros façam e produzir veículos. Ou seja, nós estamos falando em veículo elétrico, dá a impressão que tudo vai ser feito com volume de veículo elétrico. Não, vai demorar muito para ter isso tudo. E o veículo elétrico, para se tornar barato, para se tornar viável economicamente, vai demorar um tempo. E o sim, veículo elétrico, a gente sabe o consumo, né? O consumo dele, hoje, pelos preços de hoje, eu estava vendo esses dias um cálculo que foi feito, 10% um carro a gasolina, o mesmo carro elétrico, 10% o custo. Fantástico, né? sim, Agora, o preço dele, né? Aí tem uma questão de preço. Né? O sim, carro elétrico, por exemplo, dentro do Brasil, não tem nenhum incentivo do governo, nenhum. sim, Nenhum, não tem. Aliás, certo, eu vi em Brasília, posso abrir com sim, vocês, porque foi verdade, tinha mais gente lá. Eu vi em Brasília, na Câmara Setorial Automotiva,
em 2007, o presidente da República falar: não vou dar nenhum apoio a carro elétrico. Sim. Nós temos álcool, mas é uma visão interessante. Né? Nós temos álcool. Quer dizer, será que, tá bom, de um lado, nós não entramos no desenvolvimento do carro elétrico, paramos no Gurgel lá atrás, né? Já tinha essa visão. Isso. Mas será que a gente não tinha que continuar realmente batalhando com a energia renovável? Sim. Porque, na verdade, o carro elétrico, ele queima energia nos países que fazem energia elétrica em cima de carvão, ou em cima de diesel. Olha o que está acontecendo na Europa com o diesel. O diesel sumiu por causa do frio. Então, o que acontece? Talvez a energia renovável, no meu entender, seja um negócio para investir, mas investir como nós fizemos lá atrás, nos anos 80, no começo, botar toda a indústria para fazer. Né? Mas, para isso, o governo tem que dar um incentivo. Ou seja, mas, tem que dar um caminho. Ficou claro. Temos em torno de 435 perguntas aqui. Vamos lançar a pergunta do Cardoso, já que você falou em carros elétricos. Ele pergunta se a inteligência artificial, que é o IoT, e o 5G, vai mudar um pouco aí esse cenário da indústria automotiva? Olha, eu acho que sim, né? Acho que sim, porque as tecnologias dos veículos estão crescendo e a concessionária tem que aprender. O que aconteceu no passado, e eu acho que vai acontecer daqui para diante, é que reparações sofisticadas de coisas que não são mecânicas, elétricas, convencionais, vão ser dados para centros de reparação. É o que acontece hoje com câmbios automáticos, por exemplo. Perfeito, o que acontece, você tem centros de reparação que não é a concessionária que faz, né? Ou seja, você manda para um centro de reparação que é especializado, é mais ou menos como o fornecedor sistemista, também na área de rede, também tem os caras que são totalmente certificados e tudo mais. O IKEA, o instituto que eu presidi, com muito orgulho, muito tempo, espero que o Alexandre ou alguém do IKEA esteja na plateia aí, tem um sistema de certificação de oficinas, né, inclusive de retíficas, maravilhoso. Quer dizer, a gente consegue trabalhar nesse setor do aftermarket, que a gente chama, consegue trabalhar com qualidade, tem elementos, tem metodologia para isso. Então, eu não acredito que isso não será problema. Claro que você não vai equipar uma rede inteira, né? Sabe quantos concessionários nós temos no Brasil? Eram 8 mil, perdemos 2 mil na pandemia e na crise dos anos do 15 para cá. Né? Temos ainda quase 6 mil concessionários de veículos. É bastante. Como é que você vai equipar todo esse povo para fazer reparação? Não dá. Então, eu acho que são um investimento. O Moisés Ramos, da Embraer, diz assim: as empresas brasileiras estão com turnover alto, é uma afirmação dele. Como estabilizar processos com essa variável influenciando os processos? E como reter essa mão de obra? Não é? Ou seja, a gente sabe muito bem que a qualidade precisa de qualificação, precisa de estabilidade, redução de variabilidade do processo é fundamental para a qualidade, mas com turnover alto não complica essa questão? Olha, nós vivemos crises no passado bastante grandes. Não é a primeira crise que a gente tem neste país, e a indústria automobilística sofreu disso. Começo dos anos 80 foi terrível, tivemos grandes demissões no setor automotivo, né? E depois, quando teve a subida novamente, o ramp-up novo, problema de treinar a mão de obra. Esse é um problema, isso é uma condição que nós vamos ter que fazer. Quer dizer, nós vamos ter que treinar. Quer dizer, a própria pandemia deixou os profissionais destreinados. E não é só da área automotiva, é o cozinheiro, é todo mundo. Né? Todo mundo ficou meio que enferrujado, ficou meio que desatualizado. Então, a força do país vai ser de tentar ganhar isso rapidamente. Agora, isso precisa fazer coesão. Isso precisa ter... Não é também esperar do governo. O governo tem que fazer. Não. O governo tem que dar passos, o governo tem que dar orientações para fazer, e o governo tem que estimular. A função do governo é estimular. Ele pode dar lá uma benessezinha. Agora, esse estímulo que foi dado pelo Collor, quando ele assumiu o governo ali em 1990, chamando lá os nossos carros de carroça, você estava lá na Volkswagen na época, talvez como gerente da qualidade, né?
E como é que isso aí impactou? É uma pergunta do Getúlio, que deve estar falando com a gente lá do Espírito Santo, e também nosso colega da academia, não é? Em que isso impactou lá, que você lembre assim, a rotina de vocês ou a estratégia de vocês na Volkswagen? Olha, eu não vou falar como Volkswagen, né? Porque até já saí de lá, não tenho esse direito, mas e saí aposentado de lá com muito orgulho. Mas, na verdade, é assim, eu acho que quando o Collor fez isso, ele quis fazer uma sacudidela no país. Claro que nós não tínhamos carroças, obviamente. E aí, o que aconteceu? Abrimos o mercado e os primeiros carros que chegaram, faça-me o favor, né? Realmente, hein? O Lada, aquele carro russo lá, pelo amor de Deus, e muita gente caiu na onda, né? eu tenho dois colegas que compraram o Jeepinho Lada. E eles iam toda hora para a Ilha Comprida na praia, né? E pegava água do mar. Os jipes em 1 ano e meio enferrujaram. Eu não sei como que aquele carro podia dar na neve da Rússia naquela época, porque a Rússia estava muito primitiva nesse momento. Com certeza. Hoje a Rússia tem uma indústria automobilística top, mas quase igual à europeia. Por quê? Porque eles se abriram. Na época era Lada, era Moscovitch, eram os carros deles. Mas também os clientes deles não tinham grandes exigências. Porque você entra numa fila danada para comprar um carro lá, eles te dão o carro, o governo te dá o carro, putz, você vai dizer, não gostei. Então, o nível de exigência nos países socialistas para a automotiva cresceu muito pouco em relação no Ocidente, né? Então, eu acho que, fechando esse assunto de carroça, vieram esses carros, por exemplo, a própria Hyundai, que nesse momento não é a potência que é hoje. Hyundai hoje é um espetáculo de empresa, mas a Hyundai botou aquele carro Accent aqui. Sim, me lembro também. Esse carro, inclusive, foi proibido de vender nos Estados Unidos. Então, nós sentimos aqui, até eu diria que ficamos... Eu me senti humilhado. Sim. Porque o cara fala de carroças, o presidente falou de carroça, e pôs pior que carroça. Chegou alguns carros ruins mesmo. Mas foi bom. Aí é que está. Tudo tem um lado bom. Eu falei que nem o lado do álcool é do carro elétrico. Qual foi o lado? Ele provocou. O lado que outras empresas vieram para o Brasil. Essas daí acabaram se ferrando. Né? Sim. Outras empresas vieram para o Brasil. E nós tivemos uma saraivada. O Collor foi em 90, 91. Aí se criou aí se criou o PBQP, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que daí saiu o IQA. Criou-se, nesse momento, o Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, não foi uma simples abertura de mercado. Eu acho que, nesse momento, o governo foi muito consciente. Esse assunto de carroça é para provocar mesmo, para dizer, vocês vão lançar a gente, né? Tá? Então, e aí o que acontece? Depois veio todo mundo. Aí, em 97, que é a era dos newcomers, que a gente chama, os novos chegantes. Que aí veio Renault, veio Toyota, veio Honda, né? Veio a Mercedes fazendo classe A, né? Fazendo carro. Me lembro bem. Aí também obrigou as que estavam aqui a abrir o line-up, abrir o leque de produtos, né? E segurar a qualidade também, porque aí agora começa a vir gente nova, começa a vir novos entrantes, né? A gente vê isso, sabe aonde? Nas pesquisas de mercado. Uma pena que as pesquisas de mercado, as pesquisas de qualidade, que são feitas pelas montadoras, elas são altamente confidenciais, porque se elas fossem para o mercado, arruinaria o comércio, né? O que vai para o mercado é a pesquisa da Datafolha e tal, mas a pesquisa científica, que é aquela pesquisa que as montadoras têm, essa é a verdadeira. Essa você pode ali fazer, eu vou mudar uma peça, pode mudar, você vai ganhar o nível de qualidade, como é que chama? A monetização de qualidade é o famoso TGW, quer dizer, as coisas que vão ruim. O cliente picha, ele bota. O que é ruim para ele? Pode ser ruim a qualidade de projeto, pode ser ruim a de conformidade, ou pode ser ruim a de assistência técnica. Aquilo que você para ele é tudo para a qualidade. E aí você recebe isso, você tem que adressar e internamente a montadora reagir. Nas montadoras que eu trabalhei, graças a Deus, reagiram para chuchu. Na Renault, nós tivemos um programa fantástico de acabar com o TGW. Na Volkswagen também, chamado Top Q. Então, quer dizer, era assim, caçar o TGW. Caçar o TGW. E muito TGW era feito. Você quer ver um TGW interessante que eu passo para vocês? Curiosíssimo. Os carros da cortina de ferro, que são projetados de cortina de ferro, como o país é muito poeirento, os países lá são muito poeirentos, eles têm o sistema de você esguichar o para-brisa, o limpador,
é ainda como era no passado. Você esguicha a água e aí você põe a alavanca para cima para fazer assim. Sim, perfeito. Quando esses carros vieram, esses carros de projeto de montadora brasileira, mas que foram projetados, vamos dizer assim, na cortina de ferro. Quando veio esse produto com esse performance, com esse comportamento, para o cliente, ele fala, pô, mas o carro que eu tinha antes, Era melhor. Está com defeito esse carro, ele ia na concessionária, tem defeito. Então, nós tivemos que mudar, a montadora teve que mudar o modus operandi, porque o critério de qualidade do cliente brasileiro era outro. Sim. Né? Sim. A mesma coisa também, eu queria também aproveitar só essa questão. Fale, porque das 435 perguntas, só fiz 5. Tem 400 aqui pela frente, Márcio. Eu faço questão depois de fazer até um vídeo, Haroldo, faço um vídeo respondendo as perguntas. Tudo bem. Não, mas é porque o pessoal gosta da pergunta online mesmo, viu? Tá bom, vamos lá. Aqui o Douglas está perguntando o seguinte: o que fazer para que uma não conformidade, que é um defeito, chegue ao cliente? Como trabalhar isso no processo? É a área de engenharia que tem que fazer isso, não é? Não, eu acho que é a empresa inteira. Sim, você tem que mexer. Mas tudo parte de engenharia, porque se a engenharia ela concebe um produto. Eu, por exemplo, trabalho prestando serviço de consultoria a uma grande montadora, você sabe qual é, e o pessoal até da produção reclama da engenharia, que desenvolve um projeto com baixa fabricabilidade. O pessoal que fabrica, não é, os componentes da máquina que vai gerar aquela peça, né, também criticam pra caramba o projeto, porque simplesmente o engenheiro ele não tem essa percepção mais ampla, desde o usuário até a fabricabilidade, até os fornecedores de peças, se vão ter ou não dificuldade maior ou menor, se vai ter uma rejeição muito grande, inclusive, na própria fabricação dessas peças. Ele está ali muito preocupado apenas, muitas vezes, com a visão muito limitada, muito míope da própria engenharia, entendeu? Então, se você pega um equipamento, que é um equipamento que já nasce ruim de projeto, é muito difícil você melhorar esse projeto na fabricação e mesmo na ponta lá na própria concessionária. Nas montadoras que eu trabalhei, para evitar esse tipo de situação, os projetos são divididos por grupos de especialidade. Onde você, para evitar justamente o comportamento de artista, né? Eu fiz assim, eu quero ser aplaudido, né? Então, eu acho que isso hoje em dia é bastante amenizado por essa estratégia de trabalho, de fazer grupos. Por exemplo, na Volks, quando fizemos o projeto lá na Alemanha, de um dos veículos, nós tínhamos lá 8 áreas do veículo. E nessas áreas estavam gente dos vários países, onde esse carro ia ser fabricado. Certo. Esse carro foi fabricado na República Tcheca, foi fabricado em Barcelona, como Seat, foi fabricado na República Tcheca como Fábia, que é a Skoda, como Volkswagen lá no País Basco, como Volkswagen mesmo, e no Brasil, né? No Brasil, para abastecer toda a América Latina, tudo. Então, o que acontece? Todo mundo trabalhou. Assim como eu falei lá do Pitaco da Lombada, alguém também deve ter falado coisas deles lá. Os tchecos lá devem ter puxado a sardinha para o lado da brasa deles. Então, eu acho que hoje em dia, essa forma de trabalho, principalmente dentro de montadora, que é muito grande, a estratégia de ataque é muito forte, né? Ela é muito forte. Eu creio que fica mais difícil hoje em dia de ter esse negócio. E essa pergunta que foi dita, como é que, para não sair o defeito lá, é complicado, justamente trabalhando em todas essas 3 qualidades. Tá certo. Que o cliente não... O recall é isso. O risco de recall é quando você tem falhas do controle. Eu vou sintetizar em uma única coisa: controle das 6 variabilidades do processo. Sim. Acho que todo mundo sabe quais são, não? Olha, quem trabalha no ramo de automóveis, pode ser que sim, viu? Assim como o pessoal às vezes sabe aquelas 7 perdas lá que o pessoal trata lá no Lean, né? Mas a gente não está dando aqui uma aula, não é? Não, claro que não. Tem pergunta aqui à vontade. O Ricardo Moriloves, que está falando com a gente lá da Bahia, na terra lá de Caetano Veloso e Maria Bethânia, ele pergunta assim: qual a sua opinião sobre as montadoras oferecerem serviço? Ou seja, o consumidor não compra mais o veículo e ele paga pela mobilidade. Vai vingar esse modelo,
de maneira geral, principalmente Olha, nos você grandes me pediu, centros. você me pediu lá no começo da conversa de falar mais sobre o presente, né? Um presente com Sim, um pouco de passado e sim, muito sobre, um pouco também sobre o futuro. Esse é a grande mudança do perfil do cliente, né? sim. Aquela história do garotão que de classe média, média alta, que queria com 18 anos tirar a carta e ter o carrinho dele, Hoje não é está mais mudando objeto um de pouco, desejo. né? Sim, Eles querem hoje mobilidade, eles querem sim, hoje. Então, querer agora muda um pouco tudo isso que eu falei quando você fala, por exemplo, que eu vou fazer um produto para sim, mobilidade. Ele não vai mais dirigir o carro. sim, Então, a parte de excitação, cambiar, etc., coisa, mexer, para ele, para alguns. Agora, isso não vai ser geral. Isso nos grandes centros, onde você tem os grandes modais de transporte, sim. onde você tem Isso, vários perfeito. modais de transporte. Claro, claro. Cidades grandes e de países Sim, com certo desenvolvimento. Porque tem sim, cidades grandes de países com baixo desenvolvimento que não tem modal, tá? Tem aqueles trens cheios de gente no teto. Então, eu acho que o automóvel, nessa parte ainda de você encantar o cliente, de você trabalhar nas três qualidades para ele, fazer o recall, não só quando a legislação pede, mas fazer o recall, a gente chama que é o recall verdadeiro. Às sim, vezes você tem um problema no campo, você tem que fazer. sim. Ah, não é de segurança, não vou fazer? Não, vai fazer, para não dar. Por Tem que estar. falar nisso, o próprio Moisés Ramos, ele pergunta se já está avançada essa questão de você fazer as manutenções periódicas nos veículos, inclusive para poder manter a garantia, que hoje é uma faca de dois gumes, né? Você compra um carro e você fica escravo da garantia, tendo que fazer revisões baseadas somente no tempo e não nas condições de equipamento. Se você não fizer no tempo, você perde a garantia. Então, o Moisés pergunta isso aí. Já está avançada Ótimo. essa. Já está. Gosto de fazer. Principalmente que a gente vai ter essa conectividade com a inteligência artificial. É possível a gente avançar nesse sentido, Eu acho Márcio? que é possível. Acho que é possível. E não só essa parte de manutenção é dos veículos. Eu Sim, acho, como eu falei, nós vamos ter que ter centros de manutenção adicionais a ter unicamente a rede. A rede sim, de concessionários, ela resolvia todo e qualquer problema. sim. Agora não, agora vamos ter intermediários para isso. E aí Certo. sim, todas essas conectividades vai ter que trabalhar junto. Não Sim. tem saída. Não sei se eu entendi bem Porque a pergunta, mas não sim, tem não, saída. sabe, Márcio? Vai ter Porque que o acontecer. problema continua. Hoje você fica refém, compra um automóvel, principalmente um automóvel mais caro, e você fica refém tendo que você ir à concessionária periodicamente, serviço caríssimo, porque são coisas que você pode até fazer, que não existe uma mão de obra tão qualificada, que é o caso de troca de óleo, até você chama de ar-condicionado, que não existe tanta qualificação, né? Quando você vai para um câmbio automático, menos mal, e aí você recebe aquela facada, não é um valor enorme, porque você tem que pagar toda aquela estrutura. Você que trabalhou em concessionária sabe o custo que é você manter uma concessionária. E a gente deveria avançar para realmente a gente fazer a revisão nos veículos pela garantia do veículo, de acordo, evidentemente, com as condições das peças, dada justamente por sensores que, através da conectividade da inteligência artificial, mostraria o momento adequado para fazer a revisão do automóvel e você não perder a garantia. Mas vamos lá, o Alexander Mello, ele diz o seguinte: embora o crescimento e a expansão da internet tenham acelerado a inovação no final dos anos 90 e nos anos 2000, só agora estamos preparados para a quarta revolução industrial. O que é que está mudando nessa questão aí para a indústria automobilística com essa revolução da indústria 4.0? Você acha? Bom, o que está mudando a digitalização chegou para ficar. Sim, Mas também não acreditem e não pensem que todo o mundo vai ser digital. sim, É mais ou menos como. Eu estou fazendo uma parafrase com o que a gente entendia por automação. No passado, a gente automatizou muitas empresas na área automotiva. Tem até fábricas que foram feitas onde você não precisava nem luz, elas andavam sozinhas. Aí teve um passo atrás, né? Teve um passo atrás. Por várias razões, né? Por várias razões. Você precisa continuar dando emprego, você precisa ter mão de obra, você precisa fazer. Então, eu acho que a digitalização vai ser muito bem usada, assim como, por exemplo, a robotização é bem usada,
nos processos onde solda, por exemplo, nos processos onde você tem insalubridade ou você tem risco para o ser humano. Né? Eu acho que aí, inclusive, no final também, também vale para a digitalização. Porque é caro também, não é barato esse tipo de coisa. Né? Você colocar, você investir. Eu tenho visto alguns processos de digitalização, de indústria 4.0, um deles agora que eu tenho visto, né? Que é, por exemplo, você coloca uma cabine, você coloca uma carroceria toda pintada, por exemplo, Sim. E por sistema digital, não por comparação de câmera. Por comparação de câmera já se fazia atrás. Você consegue pegar os defeitos de acordo com a classificação. Isso numa montadora convencional, o que faz? São 6, 7 homens, o do turno 1, do turno 2, um que vem em cima, outro que vem embaixo, o outro, o Corinthians perdeu. É a história, cada dele vê uma coisa. É difícil você ter a acuidade visual. Então, para esse tipo de finalidade, a substituição do homem, ela vale a pena, porque você trabalha com maior precisão, você trabalha na linha dos Six Sigma, que a gente chama, ou seja, com menos oferta de defeitos, né? Entendeu? Sim. Então, essa que é... E também dá para trabalhar, por exemplo, se freio de pintura, você pega muito mais defeitos, essa oferta de defeitos, você tem que colocar rapidamente no processo, corrigir o processo. Então, você fazer uma curva descendente da oferta de defeitos. É uma inspeção? É uma inspeção. Mas é uma inspeção de critério e muito, muito apurado. E isso só se consegue com isso que a gente chama hoje de indústria 4.0. Isso que eu estou falando é real. Quem é produção nacional de uma empresa de São José dos Campos, a Altasa, posso pedir autorização para falar o nome deles aqui, uma empresa genuinamente nacional que faz, não só isso, essa é uma das coisas que eles fazem, né? Eles fazem outras coisas, né? Fazem inspeção de avião através de drone, também digital, quer dizer, gente brasileira, criação brasileira, fazendo, e com certeza vão estar no exterior. Então, acho que essa parte vai acontecer, ela vai acontecer, mas não pense que vai ser geral. Ou seja, o mundo nunca foi totalmente desenvolvido, né? Nós vamos ter sempre as várias realidades juntas. Com certeza. E essa que me parece que é a questão fundamental. Eu vou continuar fazendo estamparia de paralama. E aí eu não preciso ter processo digital. Você percebe? Quer dizer, ou pouca digitalização. Então, não é para tudo que a gente vai precisar usar. Tá. Márcio, o pessoal está pedindo para a gente prorrogar nossa live até meia-noite, né? O caso aí do Kleber, mas nós não vamos maltratar nem você, nem a nossa audiência. A nossa audiência aí mais assídua sabe que eu sou comprometido com o tempo. Tiveram 3 ou 4 perguntas só que eu deixei de passar aqui por uma questão de limitação de tempo e não pela questão da qualidade da pergunta. Então, desde já eu peço desculpas ao pessoal que a gente não conseguiu responder. E quem sabe a gente possa mandar depois essas perguntas para o Márcio, contanto que você mande para mim o seu e-mail, né, quem não teve a pergunta respondida. E eu vou abrir, Márcio, espaço aqui, deixa eu colocar no ponto, para a gente compartilhar. Nós vamos fazer o sorteio de 3 exemplares desse livro chamado Anos 90, a década da qualidade no Brasil, que eu escrevi no ano passado, fruto de muitas pesquisas, inclusive seu nome está aí no meio, você sabe disso, Miguel? É um livro best-seller da Quadmark Editora. Vamos fazer 3 exemplares. O exemplar da certificação 5S, um livro de 400 páginas, capa dura, um livro que mostra como você forma a cultura do 5S na empresa e não ficar tratando o 5S como apenas um programa de ordem e limpeza. Esse é o objetivo desse livro. Inclusive, fruto dele, nós vamos ter na última live desse circuito uma experiência fantástica de uma empresa que foi a primeira da América Latina a conquistar a certificação 5S. Nós vamos ter aqui o case dela no dia 22. E também um curso digital, né, de 5S ou de TPM de minha autoria. Então, vamos fazer o sorteio desses 5 felizardos. Deixa eu descompartilhar. E vamos compartilhar agora o aplicativo que a gente faz o sorteio, que é do próprio StreamYard. Vamos lá para ele. Então, boa sorte para todos. Primeiro sorteado ou sorteada do livro Anos 90, a década da qualidade do Brasil, da Quadmark Editora, a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Alessandro Acosta. Então, parabéns, Alessandro. Mais uma vez, obrigado pela sua participação.
vamos fazer o sorteio do felizardo ou da felizarda. Desde já a gente agradece a participação de todos. Olha, Luiz Antônio Coelho Carvalho, a gente agradece muito, Luiz Antônio. Você deve estar falando aí de Guaratinguetá, inclusive por você ter nos apresentado o convidado da próxima live, que é o Marco Teixeira. Então, obrigado mais uma vez pelo seu apoio. Parabéns. Vamos para o terceiro e último sorteio do livro Anos 90, a década da qualidade no Brasil. Vai para Uba. Parabéns, Uba, grande professor de educação física. Parabéns mesmo. Agora vamos para o sorteio do livro, a certificação 5S. Quem for sorteado vai mandar o endereço completo para pdca@terra.com.br. Rosálvaro Ribeiro Filho. Parabéns, Rosálvaro. Mais uma vez aí, obrigado pela sua participação. E agora o curso 5S ou TPM que você vai escolher. Manda o e-mail e o endereço para mim, pdca@terra.com.br. Vai para João Vieira de Melo Neto, está falando com a gente lá de Altamira, 700 quilômetros de Belém do Pará. Diretor do Senai. Obrigado, viu, João, por sua participação. Então, temos aí os sorteados. Vamos descompartilhar para voltar aqui para o nosso querido. Deixa eu colocar aqui. Opa! Um momentinho só. Trazer aqui para o nosso querido Márcio. Márcio, está de volta. 21h02. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer muito a sua participação. Coloquei aqui no chat o link da gravação que a gente fez sobre a sua vida profissional. Fantástico, inspiradora. Parabenizar por toda a sua carreira bem-sucedida, principalmente no mundo da qualidade, além de você ter sido executivo. Parabenizar pela criação da Academia Brasileira da Qualidade, uma instituição que em muito está colaborando para agregar valor ao mundo da qualidade aqui no Brasil. Nós precisamos disso para termos um país próspero, com igualdade social, empresas, organizações competitivas, serviços públicos de melhor qualidade, e a academia tem um papel muito grande, principalmente na discussão desses conceitos e colocar à disposição da sociedade os instrumentos que todos nós, ao longo da nossa vida profissional, são 55 acadêmicos, vivenciamos. Então, você está de parabéns por ter, junto com alguns colegas, ter criado a academia, que hoje é essa instituição muito forte e que muito influencia esse movimento de gestão da qualidade do Brasil. Então, eu queria passar para você fazer as suas considerações finais, para que a gente, na sequência, apresente o nosso convidado. Por favor, Márcio. Bom, gente, foi um prazer ter aqui. Essa 1 hora passou voando. Agradeço muito pelas perguntas, algumas difíceis de responder rapidamente, porque são muito complicadas. Eu me ofereço ao Haroldo, se puder eu responder essas perguntas, eu posso responder por vídeo, que fica hoje muito mais prático. Faz um pequeno vídeo de cada pergunta e a gente deixa, sei lá, disponibilizar, ou fazemos para a pessoa que... Haroldo, está aqui a minha oferta para o pessoal, né? Foi muito gostoso, muito agradável, porque esse ramo, imagina, isso aí corre na veia, o sangue da qualidade aqui, tá? Sim. Então, foi um prazer, mais uma vez, obrigado, Haroldo, mais uma vez, obrigado, Guaranha, pela essa oportunidade, acho que já é a 4ª, 5ª live que eu faço pela ABQ, e estou aqui disponível para fazer outras, né? Muito bom, muito obrigado e boa noite a todos. Muito bem, agora, Márcio, o próximo convidado, eu vou colocar aqui, mas você tem autoridade também para falar sobre ele, que é o Marco Teixeira, que também trabalhou com você na Volkswagen. Então, vamos colocar aqui o Marco Teixeira na tela, o banner que a gente está preparando para a próxima segunda-feira, dia 8 de agosto, todos vocês convidados. E o Marco, ele foi também diretor, né, de empresas multinacionais no ramo automotivo, é colega seu, hoje ele é consultor, mas trabalhou como executivo e diretores de grandes empresas. Ele vai se apresentar um pouco mais para a gente aqui na próxima live. Ele é especialista justamente em Lean, com toda a autoridade, porque ele aplicou na sua vida de executivo os conceitos da manufatura enxuta, e ele vai compartilhar conosco toda essa sua experiência, contribuindo para que a gente possa também adquirir conhecimento, crescer profissionalmente. Eu sempre digo, Márcio, a gente tem aí no Brasil em torno de 10% de pessoas que estão buscando, 10% de pessoas que estão buscando oportunidade no mercado de trabalho, e lives como essa não deixa de ser um instrumento que propicia às pessoas melhor qualificação, e quem sabe com isso elas possam se sair bem numa entrevista
e entrando na empresa possa agregar valor, sendo um profissional diferenciado, justamente a partir dessas lives. Então, a gente pede para que vocês compartilhem. E desde já, mais uma vez, a gente agradece a nossa qualificada audiência que está aqui sempre conosco, todas as segundas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Márcio, grande abraço para você, fica com Deus. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E será um prazer assistir o meu grande amigo Marco Antônio na próxima semana. Na próxima semana, Sim. né? Sim. Que nós vivenciamos algumas coisas juntas na Volks. Marco teve passagem na Volks, na Fiat. Na Volks eu acompanhei, foi brilhante. E vai ser muito bom a gente pegar. Ele tem uma grande experiência em manufatura, que vai ser realmente muito, muito agradável. Tá bom, só respondendo a pergunta que foi feita aqui, esses livros são comercializados sim, o livro da Quality Mark Editora, no site da Quality Mark, o meu livro através do meu site, pdca.com.br. Então, mais uma vez, a gente agradece aqui a audiência, e como sempre eu gosto de falar no final das lives, e é de coração, Márcio, que todos aqui fiquem com Deus, aproveitem bem a semana com a sua família, no seu trabalho, com o seu relacionamento pessoal, e a gente aguarda você aqui com todo carinho na próxima segunda-feira. Bye, bye, fique com Deus. Boa noite.